Bom dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Que Oxalá nos abençoe em mais uma sexta de reflexão. E estamos aí de volta com a nosso papo, essa nossa meia hora que passa rápido, praticamente passa voando. Mas sempre é bom estar junto aqui com vocês. Sempre é bom a gente conversar, a gente trazer alguma reflexão. Espero que tenha ajudado você, que tenha contribuído nessa sua pesquisa, nessa sua busca espiritual, nessa jornada de vida que você anda levando, que você anda buscando. Então, me sinto muito lisonjeado de fazer parte e trazer um pouco desse conhecimento, a gente, claro, trocar, dividir um pouco dessa informação. Bom, antes de iniciar o papo de hoje, deixa eu passar para vocês as agendas, que é de costume. Vamos lá. Nosso próximo toque será no dia 20, tá? Será uma pequena homenagem aos Herês, a Cosme, Damião e Dom, a nossa festa de Beji, tá? Então será no dia 20, às 18 horas, tá? Então não amanhã, no próximo sábado, às 18 horas, nossa pequena festinha em homenagem a todos os Herês. Depois, no dia 23, às 19 horas, o Papo com o Bentinho. Então será aquele nosso encontro com o Bentinho para bater papo, conversar. Para quem já conhece o Bentinho, que é o que escreveu Um Novo Olhar e o Presença, é uma forma aí de você interagir com ele, conhecer ele, porque ele não vem nos toques, ele vem nesses dias separados para poder conversar, para poder fazer a terapia dele, que eu brinco. Depois, no dia 27, sábado, às 18 horas, nossa saída de santo da Bia de Oxum, a saída de Omoruncó desse mês, tá? Então, essa é a nossa agenda para o mês agora de setembro, tá bom? Bom, chega de papo, vamos já entrar no nosso assunto, porque meia hora passa voando e o assunto hoje, pelo que você já pôde ter visto aí no tema, é o peso do elogio. Hoje eu quero trazer para você o quanto o elogio, o quanto você elogiar uma pessoa, o quanto você trazer à luz, trazer à tona, muitas vezes, algo de sagrado, algo do divino dentro daquela pessoa, através de uma fala positiva, através de um elogio, é importante. Então hoje eu gostaria de trazer logo de cara o início, nesse nosso bate-papo, nesse início, trazer o quanto o mundo, nesse momento, ele não é feito daquilo que nós já somos, mas ele é feito daquilo que estamos nos tornando. Então por isso que o elogio ele acaba tendo um peso como base, como alicerce. Porque no exato momento em que você desconfigura, destrói a ideia de que o mundo ele é feito daquilo que nós já somos, daquilo que já somos, que já estamos materializados, concluídos, que já somos algo finalizado, perde todo um efeito daquilo que ainda estamos por nos tornar, de tudo aquilo que ainda estamos em construção. Então, cada palavra, cada gesto, cada olhar que nós direcionamos ao outro, que damos ao outro, ele pode ser tanto uma semente como pode ser também um veneno. Porque o peso, muitas vezes, dessa palavra, o peso de uma acusação, o peso de um elogio ou de uma crítica é muito grande dependendo a falta de tato e de intimidade em que você tem com aquela pessoa. Muitas vezes por não conhecer, por não saber, ou muitas vezes por não fazer parte da constituição, da vida interior daquela pessoa. Então você não tem muitas vezes como saber exatamente o peso que tem na vida do outro, seja um elogio, seja uma crítica, seja um conselho, ou seja muitas vezes uma ideia que você traz para que a pessoa reflita. Então as pessoas, elas normalmente, elas olham os outros pelo que elas são no momento. Elas julgam os outros, elas elogiam, elas sempre estão estimulando ou muitas vezes aguçando aquilo que a pessoa já é naquele momento. É como se elas olhassem para o presente e justamente falassem a partir daquela visão, a partir daquilo que está olhando, daquilo que está reconhecendo, daquilo que está se materializando. Só que isso é um erro muitas vezes. E é nesse contexto, é nesse papo que eu quero trazer para você e desmistificar essa ideia. E claro, vou trazer alguns argumentos, vou tentar discutir um pouco a mais, porque a minha ideia não é te convencer, mas é mostrar para você o quanto mais você olha para o presente, mais você reconhece apenas aquilo que você vê, é uma total desconexão com a própria realidade espiritual, com a essência de fato daquilo que é. Porque é como eu estou falando, nós não somos aquilo que apresentamos, nós somos aquele potencial lá na frente. Mas quem tem a visão, claro, espiritual, olha o além,
olha o que ainda será, o que está por tornar, justamente aquilo que está para chegar. E aquilo que já está, muitas vezes, em ebulição dentro daquele próprio espírito. Dentro do que aquele ser já está em processo de mudança, já está em processo de construção e que, claro, ainda não se manifestou. É como se você olhasse para uma casa e ainda a casa não existe, mas toda a estrutura da casa, a sapata, o alicerce, já está feito. Já existe uma base para que ali possa subir parede, para que possa levantar telhado e construir um sobrado, ou até mesmo um prédio. Não é porque não há colunas que não há internamente, ou seja, estruturas subterrâneas que já dá uma base, um alicerce para todo esse crescimento. Então, é justamente quem tem essa visão espiritual que está vendo aquilo que está escondido, aquilo que está não tão visível quanto muitas vezes imagina. Só que é diferente, as pessoas muitas vezes hoje, elas criaram a ideia de que o elogiar uma pessoa é bajular o outro, e não. Eu gosto de dizer que o elogiar é profetizar o futuro do outro dentro de toda uma constituição, de uma essência, de uma natureza que já está internamente visível, só que para quem tem olhos. Então você reconhecer isso é tirar essa ideia de que eu estou puxando o saco, do que eu estou bajulando, que eu estou estimulando a vaidade, o ego da pessoa. Não, eu estou profetizando o futuro dentro da constituição de tudo aquilo que o outro carrega, de tudo aquilo que o outro já possui. Então você percebe como existe já uma diferença entre você reconhecer esse poder, que ele vai muito além de tudo aquilo que aparentemente está à mostra, justamente pelo fato de um reconhecimento e muitas vezes nem uma visão, mas uma percepção além. Porque a visão humana ela é comum. Ela simplesmente mostra aquilo que materialmente está à minha frente. Ela é limitada, porque ela está totalmente restrita ao presente. Então ela julga justamente aquilo que ela vê. Ela absorve muitas vezes para que emita um julgamento, para que emita algum parecer, justamente daquilo que ela reconhece, justamente daquilo que ela está vendo. Então essa limitação ela é totalmente restrita. Justamente por quê? Porque é como se você prendesse o outro também à sua falha. Porque nesse momento quem está falhando é você, por não ter uma visão um pouco mais profunda. O que é a espiritualidade? É a visão além. É o reconhecimento além do que aparentemente está à mostra. É reconhecer o que está extrafisicamente ali e que é totalmente diferente do que o material te mostra, do que aquela conduta, do que aquela personalidade, naquele momento de atuação, está visível. Então, claro, ter uma visão espiritual é enxergar o que está por trás, por nascer. É o que está em processo de nascimento. Então, olha que coisa bacana. Isso, de certa forma, mostra o grau também de mediunidade que você se encontra, a partir da visão que você consegue ter do outro. Enquanto está todo mundo aí pichando, falando mal, criticando, você está ali elogiando. E aí, como assim? Está todo mundo falando mal, olha os defeitos, o que está fazendo, tudo. Como que hoje você consegue ver essa qualidade? Claro, porque justamente eu estou enxergando e vendo aquilo que está nascendo. Porque não define pelo erro, mas o que se define é pelaquela semente que está em processo de germinação. É pelaquela semente que o outro está. Não importa se vai levar 1 ano ou 50 anos, mas é uma semente que está tentando romper a casca, romper o solo, a escuridão e vir à luz. E se iluminar. Sair daquele solo, daquela terra e justamente vir a trazer. Então isso você acaba vendo, às vezes em ambiente de trabalho, em ambiente espiritual, seja num centro, seja em alguma escola iniciática ou qualquer coisa do tipo, aonde você vê aquele mestre, por exemplo, que chama aquele super tímido já de líder. Não, porque você já é um líder. Só que a pessoa é extremamente tímida. Ela tem, assim, uma timidez tão grande que faz com que ela acabe muitas vezes se prejudicando até no próprio dia a dia. Só que o mestre, ou quem quer que seja, o professor, já vê que aquela pessoa tem um talento para liderança incrível, que ainda está submerso, mas já chama ele de líder. Sabe, aquele amigo que chama aquela pessoa que aparentemente é fraca de força, de forte, de destemido, de abusado. Não, mas é uma pessoa tão fraca. Não, ela está fraca, mas ela não é fraca. Porque ela consegue reconhecer e ver esse potencial
esse tamanho caminho que a pessoa tem de percorrer, porque já há em ebulição, já há em processo de construção, de nascimento, dentro dela esse estado. Sabe, aquele companheiro que você diz justamente para você, você ainda não se descobriu, mas no fundo você já reconhece aquela grandiosidade que está ali, buscando justamente esse crescimento, buscando isso muito além. Por isso que uma das coisas que o Bentinho sempre me ensinou é: ninguém floresce sobre o olhar do julgamento, mas somente sobre a luz da esperança. Claro, porque a gente está acostumado a fazer esse julgamento, a emitir essa crítica. Só que nenhum espírito cresce, se desenvolve, se manifesta justamente a partir daí. Toda essa manifestação, ela vem através justamente da luz. Gente, a live cortou? Porque deu 2 negocinhos aí? Qualquer coisa, se cortou, me dá só um toque aí que eu volto, tá? Então, toda essa percepção, ela traz a ideia do mistério, do quanto essa sua palavra de futuro, ela é uma palavra totalmente criadora. Ela tem como finalidade justamente essa criação. Só que, de certa forma, que o que ela faz é empoderar o outro, para que ele possa estar muito mais próximo do futuro, que é o seu melhor, do que ao passado ou ao presente, que é o estado atual. Então, a palavra, ela não descreve, ela cria. Olha que diferença ao você fazer um elogio, a você dar alguma informação para aquela pessoa, em trazer ela a verdade. Você não está descrevendo ela, você está ajudando ela a criar. Porque tudo que falamos vibra, molda, constrói. E toda essa construção que você acaba fazendo, ela justamente se dá a partir de todos os elementos que você tem ali à sua disposição. Então, assim como a água, ela toma forma do recipiente, e ela faz forma, independente se é redondo, quadrado, ela toma forma desse recipiente, o ser humano, ele toma forma das palavras que ele recebe. Você percebe como, assim como a água, não importa qual é o ambiente, ela se forma naquele formato, a palavra também, ela tem esse poder justamente de formar o ser humano naquela forma em que você acaba dando. O quanto você fala, por isso que é perigoso você falar para uma criança que ela é incapaz, que ela não tem capacidade, que ela é inferior, que ela é menos, que ela é isso. Você cria tanta negatividade em cima dela, sabe aqueles que toda hora, você é um burro, você não presta para nada, sabe, você é uma porcaria, tudo que você faz é errado, sabe? Isso vai criando a forma daquele ser humano justamente com essas debilidades, em vez de enaltecer as qualidades. Mas se eu falar muita coisa boa, vai ficar parecido, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Claro, você não sabe exatamente como elogiar. Muitas vezes você elogia porque você quer que arruma a cama, porque você quer que faz alguma coisa. Você não está elogiando uma qualidade, você está barganhando. Você está utilizando o elogio também de modo inadequado. Por isso que o poder espiritual não apenas ele reconhece, mas ele tem o propósito e o poder de despertar. Intenso, onde quando dizemos a alguém você é luz, nós estamos acendendo dentro da pessoa uma chama interior. Uma luz interna que possa se iluminar. Justamente por um elogio que você faz. Porque toda vez que você elogia, é como se Deus emprestasse a sua voz para falar através de você. É como se você usasse a sua boca em sentido de Deus. Para que você possa elogiar aquela qualidade, aquela virtude, aquele valor, aquela sabedoria que já existe adormecida naquele ser humano. E você tem essa capacidade, você tem esse poder. Então, claro, o julgamento é uma prisão. O elogio, ele se torna uma profecia. Ele se torna até uma visão desse futuro que você cai. Então, quando você reconhece isso, você percebe que o elogio, ele entra muito mais como um ato de fé. Porque você está reconhecendo fé naquele ser humano, naquela pessoa, em que tem aquelas qualidades e aquela capacidade que muitas vezes nem ela tem a percepção de reconhecer e perceber que aquilo é algo que ela precisa se segurar, se apoiar. Porque se no pior ela se dá o melhor, ela cresce, ela se expande. Fé é enxergar esse invisível. É ver além do que aparentemente você tem palpável, você tem material, você tem fixo na sua vida. Elogiar é acreditar antes dessa prova, antes desse reconhecimento. É dar ao outro crédito justamente da sua futura grandeza, que nem ela tem condição de reconhecer, que nem ela tem percepção e visão naquele momento de poder reconhecer, ver, perceber o quanto aquilo existe. Por isso que o elogio é uma semente lançada como se fosse num campo de alma, num campo espiritual.
Porque pode aparecer o que não germinou, mas você pode ter certeza que ali naquele silêncio está trabalhando. Ali naquele silêncio que muitas vezes você tem medo e você tem dificuldade, já está ali trabalhando, já está ali construindo. Porque se algo está te incomodando, se algo já está trazendo a você uma certa incômodo, é porque aquilo já está causando alterações e mudanças internas na sua vida. E que muitas vezes, ou por medo, ou por uma visão no automático em que você está, você acaba se perdendo. Você acaba muitas vezes não acreditando. Por isso que o elogio é a oração que fazemos pelo outro na frente do outro. Olha que coisa linda isso, gente. Vou repetir para ver se você entende. Até anota aí para você escrever na parede do seu quarto, colocar no espelho, para você ver o tempo todo. O elogio é justamente a oração que fazemos pelo outro na frente do outro. Porque se a oração ela é esse futuro que você está profetizando, por que não é uma oração? E quando você fala para o outro, é como se você estivesse orando para o outro. Porque quem elogia, primeiro, não mente. Anuncia o futuro que já existe em potência. É como se você já anunciasse para ele o que ele não está vendo, mas é como se você estivesse anunciando esse futuro dele. Você está anunciando esse futuro que ainda não existe, mas que em potência, em espiritual, já existe. E você está justamente levando ele a essa concepção, a esse entendimento. Então é dar muito mais à pessoa justamente do que ela é. Porque ela não tem essa percepção. Então o ser humano ele cresce pelo excesso de amor, pelo excesso de carinho, pelo excesso de conhecimento, pelo excesso de liberdade. Nunca pela medida justa. Nunca pelaquela medida exatamente pelo que é. É justamente dar além até do que o outro merece. É dar além até do que o outro pede. É dar além até do que o outro é. E isso é muito bonito, claro, quando você não se machuca, quando o outro reconhece, quando há gratidão, quando há entendimento. E justamente se torna uma relação totalmente simbiótica entre vocês dois. E isso é muito bacana, isso é muito importante. O Bentinho ele sempre me falou uma coisa que eu sempre achei muito importante, por isso que eu até trouxe esse assunto para hoje. Se dermos apenas o que a pessoa é, ela ficará exatamente onde ela está. Agora, se dermos mais, ela terá de crescer para caber naquele presente. Olha que coisa bonita. Olha que coisa profunda para você olhar e reconhecer. Vou repetir novamente, porque essas frases é importante ver se fica na tua mente. Se dermos apenas o que a pessoa é, ela ficará exatamente aqui, onde ela está. Ela não vai além daquela situação. Agora, se dermos mais, ela terá de crescer justamente para caber naquele presente que você deu. Olha que coisa fantástica. É como se esse presente que você dá à pessoa é justamente a régua que você puxa lá no alto e ela terá que crescer a este tamanho, a essa medida, justamente para preencher todo esse presente, esse espaço que você deu. Então dê mais do que o outro é e ele terá de se tornar maior justamente para não desperdiçar aquilo que foi dado. Então quando você dá muito mais àquela pessoa, até além das condições de entendimento, de capacidade, de absorção, e você acredita naquele ser humano e você dá além, ela terá de ser maior justamente para não desperdiçar aquele conhecimento, aquela postura, aquela condição, aquela vitória, aquele reconhecimento que tem. Porque o verdadeiro amor ele não se desenvolve apenas no que recebe, mas ele multiplica diante daquilo que ele tem à sua mão, diante daquilo que ele tem à sua disposição. Então, entende-se que dar além já é um ato divino e não humano. E quando você faz isso, você também está mais próximo desse divino e menos humano. Então, olha como é uma mão sabe, é uma via de duas mãos, de tanto que você dá quanto que você recebe, porque para isso você precisa estar mais próximo do divino para reconhecer, para entender. Olha como isso é mais importante, tanto para o outro, quanto também para você. Olha que legal, você está dando para o outro, mas você está recebendo e você está se pondo e a sua postura está se elevando. Então vamos recapitular essa famosa profecia do amor e do bem? Ou seja, vai além do que é. Pronto, isso é básico. Lembre-se disso. Eu preciso ir além do que é. Eu preciso falar além do que existe. Eu preciso dar além do que merece. São conceitos básicos.
São condições mínimas, mas com poder de profundidade espiritual tamanho, que tem uma capacidade transformadora não só na vida do outro, mas na sua vida e de todas as pessoas que estão à sua volta. Por isso que quando você trata alguém justamente pelo que ele será, você se torna instrumento de Deus naquele momento. Você se torna um canal, um braço da espiritualidade, justamente estimulando aquela potência que o outro tem como forma de crescimento, de evolução e de reconhecimento já de uma verdade. Você ajuda a apressar o destino espiritual do outro, porque você está acelerando o seu processo de reconhecimento. Então não descreva o mundo, recrie com as suas próprias palavras, através do elogio, através de um bom entendimento. Não espere que as pessoas elas mudem justamente para elogiar. Não, elogias para que ela mude. Olha como é o contrário. Não espere ela estar perfeita, linda e maravilhosa para você ir lá e elogiar. Faz o contrário. O contrário. Se você espera com que a pessoa mude para elogiar, você vai quebrar a cara e nunca vai elogiar. Faz o contrário. Elogia justamente para que ela mude. Porque o elogio vai ter um poder e um peso na vida dela que vai contribuir para essa mudança. A maior profecia, gente, não é prever o futuro. É criá-lo dentro da vida, do coração, da mente de alguém através das suas palavras. Através do seu poder de transformação, sendo um elogio, sendo algo que você traz à luz, que está na sombra, que está na escuridão daquela pessoa. Olha o quanto isso é importante. Olha o quanto você tem poder justamente de mudar a vida de alguém e ao mesmo tempo você também sofrer essa mudança, essa alteração, porque você acaba justamente enaltecendo algo que muitas vezes também você não tinha reconhecido. Você não tinha visto. E para isso é uma sublimissão do egoísmo absoluto. Porque hoje estamos tão perto, assim, e tão preso a olhar apenas as nossas necessidades, as nossas vontades e se olhar, que a gente perde a visão do outro, a gente acaba se tornando egoísta. Isso é a gente, é eu, o famoso eu pequeno. Então quando você consegue olhar para fora, elogiar, reconhecer, ver uma capacidade no outro, a primeira coisa que você teve que fazer é eliminar esse egoísmo. Você hoje, com essa live, com esse entendimento, eu espero que você tenha descoberto que não fala só com a boca, mas que você fala com a alma. E quando a alma fala, o mundo muda, as pessoas se transformam. A realidade, ela se torna passado. E o futuro, ele chega muito mais perto. O futuro, ele chega muito mais próximo. É como se você justamente antecipasse ele. E todo esse poder que você dá, esse poder que você acaba manifestando, ele também é um elemento que te proporciona, que te estimula a evolução, ao autoconhecimento. Isso também é uma catapulta que te joga lá para frente. Porque você está forçando seus olhos, você tá procurando reconhecer melhor uma condição de vida que você tem. Então vamos ficar justamente atento a tudo isso. Vamos mudar a forma de tratamento com as pessoas. Pare de ser crítico, pare de julgar, pare de apontar os defeitos. Comece a mudar o seu comportamento, comece a elogiar, comece a trazer luz ao outro, aquilo que muitas vezes tem mantido ele na sombra, na escuridão, por muitos e muitos anos. E que muitas vezes o que falta na vida dele é esse estímulo, é esse elogio. É alguém que tem essa capacidade de trazer luz para a vida dele. E talvez você esteja na vida dele nesse momento, nesse destino, justamente para isso. Você é esse farolete, você é essa lanterna que vai ajudar. Só que assim, você não é a luz dele. Você é apenas o que ilumina. É ela que a partir desse conhecimento, a partir dessas palavras, que vai se segurar, vai se apoiar e vai crescer. Deu para entender, gente? Deu para reconhecer o quanto isso é fundamental, o quanto isso é importante? Bom, gente, de costume eu sempre gosto de ler um trecho final do livro, tá? Eu sempre gosto de trazer um conhecimento, alguma coisa. E hoje eu trouxe para você do livro Presença, do Bentinho. Lembrando que os 3 livros estão pela editora Hercules.com.br. Você consegue comprar o livro, chega rapidinho na tua casa, tá? Então, editora Hercules.com.br. Entra no site que você compra lá. Bom, hoje você que tem em casa, eu peguei a página 112. É bem curto, tá? Peguei uma parte bem simples. Então, para encerrar esse proseado, ame o outro como quem se ama.
Olhe o outro como quem se olha. Perdoe o outro como quem perdoa a si mesmo. Lembra, o outro é o campo onde a tua alma aprende a amar mais, a cair menos no orgulho e viver mais consciente. Não fuja dos espelhos que a vida te traz. Olhe, aprenda, cresça e agradeça. Até pelos que te machucaram, porque no fim das contas foram eles que te ensinaram a ser mais forte, mais verdadeiro, mais inteiro. E é para isso que a gente está aqui, para se tornar inteiro, mesmo que para isso a gente tenha que encarar muito espelho rachado pelo caminho. Então o outro, muitas vezes, é o nosso espelho. E ao você elogiar o outro, você reconhecer aquilo que o outro tem já em ascensão, em ebulição, é porque muitas vezes você já passou por isso. E você pode reconhecer em si mesmo. Porque muitas vezes o espelho, o reflexo, é o outro. Você se vê através dos olhos dos outros. Você se vê através das atitudes dos outros. Porque algumas coisas que algumas pessoas te fazem te incomoda tanto, outras nada. Porque algumas pessoas mexem tanto com você e outras não. Porque você procura comportamentos repetitivos na sua vida e outros comportamentos não. Porque o outro é a sua maior escola, é o seu maior reflexo. E muitas vezes fugimos disso o tempo todo. Tá certo, gente? Bom, espero que tenha gostado dessa live. Gente, eu vi que vocês curtem, vocês comentam. O que eu gostaria de pedir a vocês é, depois que eu publico essa live, se vocês puderem comentar, compartilhar novamente, eu agradeço. Porque como o celular ele fica um pouco distante, eu não consigo ler os comentários, eu não consigo ver quem curtiu. E eu não sei porquê. Toda vez que eu publico, ele apaga tudo que foi. Toda essa live, tudo que foi curtido, publicado, ele apaga e começa do zero. Então, eu acabo não tendo esse feedback de vocês. Então, se vocês puderem comentar, curtir depois, é legal para eu saber exatamente. Dão ideias também para assuntos futuros. Porque muitas vezes eu pergunto ao Bentinho, ao próprio nossos amigos aí espirituais, o que eles nos determinam, o que ele quer que eu fale, o que você quer hoje. Às vezes eles acabam sendo muito enfáticos, ó, fale isso, quero que esse assunto seja. E aí, só que é bom também ter esse feedback de vocês. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa live de hoje. Gostou? Assista novamente. Tem bastante conhecimento. É rápido, é meia hora, é uma pílula. Eu tenho que ser bem rápido, justamente para não perder esse tempo, porque o tempo corre, né? Então, eu acabo jogando muitas informações, mas porque eu sei que você vai trabalhar elas. Eu sei que uma frase ou outra vai ficar na tua cabeça, aquilo vai ficar reverberando ao longo do dia, da semana, e vai ajudar você. Lembrando da nossa agenda, nosso próximo toque será no próximo sábado, não amanhã, no dia 20, nossa festa em homenagem a IBG, aos Herês. Depois, no dia 23, teremos uma reunião com o Bentinho às 19 horas. A festa todos os sábados, sempre às 18. Mas a reunião com o Bentinho às 19 horas. E depois, no dia 27, saída de Omoruncó, da Bia de Oxum, às 18 horas. Tá certo, gente? Um grande beijo para vocês, uma excelente sexta-feira, que Oxalá abençoe a todos vocês, um final de semana maravilhoso e tchau, tchau. Até mais.